Olá, bem dinâmico hoje, vou falar para vocês as técnicas de realização do exame físico. Quais são os objetivos de realizar o exame físico? Coleta de dados do paciente, para planejar melhor os cuidados de enfermagem, avaliar a condição física atual do paciente, detectar sinais de problemas de saúde, estabelecer uma base de dados para futuras comparações, e avaliar as reações do paciente às intervenções de saúde. Então, examinando o nosso paciente, nosso cliente, o profissional de enfermagem, ele deve demonstrar sinais de autoconfiança, paciência, consideração e delicadeza, explicando todos os procedimentos que serão realizados. Para que seja feita de uma maneira sistemática, o exame físico é realizado em 2 momentos. Primeiro momento, o exame físico geral. E o segundo momento, o exame físico específico de cada sistema. Lembrando daqui, quais são os princípios da semiologia? Os 4 passos propedêuticos: inspeção, palpação, percussão e ausculta. Essa é a técnica de realização do exame físico. Falando do primeiro procedimento propedêutico, a inspeção. É o passo propedêutico que utiliza a visão e o olfato. É panorâmica, localizada, frontal tangencial, estática e dinâmica, e o enfermeiro inspeciona tamanho, forma, cor, simetria e posição. Será inspecionado somente uma área e somente ela será exposta. Evitem expor o paciente, porque muitas vezes ele se encontra numa enfermaria ou em locais que dividem o espaço físico com outros pacientes. Investiga-se as partes mais acessíveis das cavidades em contato com o exterior. E o ideal é que tenha uma iluminação lateral ou uma lanterna. Palpação. Permite a obtenção do dado por meio do tato, nossas mãos. Temos a palpação superficial e a palpação mais profunda, com o uso da pressão. É nesse procedimento propedêutico que nós identificamos as modificações de textura, espessura, consistência, sensibilidade, volume e leveza. Permite também a percepção da elasticidade, edema e flutuação. Aqui 2 imagens do exame físico no passo propedêutico de palpação, com uma mão espalmada e com 2 mãos espalmadas. Com as polpas digitais ou com as mãos sobrepostas. Ou com o dorso do dedo, ou com pinça. O uso, dos dedos em forma de pinça. Bimanual, punte-pressão. A inspeção, ela vai ser sempre contínua. Então, no passo propedêutico que eu estiver seguindo, eu continuo visualizando. Então, durante a palpação, percussão e ausculta, sempre continuamos visualizando o paciente. Inspeção e palpação são procedimentos que caminham juntos. Um contempla e complementa o outro. Percussão, terceiro passo propedêutico. Baseia-se nas vibrações originadas de pequenos golpes realizados em determinada superfície do organismo. As vibrações obtidas, elas têm características próprias de acordo com a estrutura anatômica percutida. Avaliamos a intensidade, tonalidade e timbre. Algumas dicas aqui para vocês lembrarem durante a realização desse passo propedêutico, que é a percussão. Não é possível percutir com a unha longa. Então, nós, que muitas vezes temos a unha um pouco maior do que o tamanho adequado para a realização do exame físico, isso vai nos dificultar. Realizar 2 golpes seguidos para confirmar o som. Em órgãos simétricos, como por exemplo o pulmão ou os pulmões, realizar a percussão comparada. Um pulmão com o outro pulmão. Adotar uma posição correta e confortável para a realização do exame, de acordo com a região a ser percutida. Então, percussão indireta, dígito digital. Uma mão espalmada no corpo do paciente e 2 golpes seguidos com a outra mão. Percussão direta, polpas digitais, direto, 2 ou 3 dedos, direto na região do paciente, ou com a mão nessa posição fechada, direto os golpes que chama golpe de punho. Borda da mão, ou piparote, que é o sinal também a realizar na percussão. Características dos sons, eles podem ser maciços, submaciços, claro pulmonar, que é específico do pulmão, ou timpânico. Então, maciço, vamos ouvir
esse som percutido em regiões desprovidas de ar, por exemplo, músculos, fígado e coração. Submaciço, o som percutido em regiões com presença de ar em pequena quantidade. Som claro pulmonar é um som específico realizado na percussão do aparelho respiratório. Então, ele é encontrado exclusivamente nos pulmões. Depende da presença de ar nos alvéolos. E timpânico, regiões com presença de ar e cobertos por uma membrana flexível, por exemplo, estômago. O quarto passo propedêutico, a ausculta. Para esse passo, utilizamos o estetoscópio. É a avaliação dos ruídos corporais, por exemplo, pulmões, corações, artérias, intestino. Identificamos ruídos normais ou patológicos. Aqui é a imagem do estetoscópio, as olivas articulares, a haste, tubo de condução, a campânula e o diafragma. Muito cuidado com o estetoscópio de vocês. No coração, a ausculta produz um som que se chama bulha cardíaca. No plural, bulhas cardíacas, o tum-tá, tum-tá. Nos pulmões, os sons normais são murmúrios vesiculares. E no abdômen, os sons normais do intestino são chamados de ruídos hidroaéreos. Gostaram? Fiquem atentos à próxima aula.